Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje, você conhecerá 20 das criaturas mais aterrorizantes que já teriam sido captadas por uma câmera. Número 1. Um segurança escapou por muito pouco depois que o cabo de uma gôndola teve um corte repentino e despencou no chão. Segundo as autoridades responsáveis pelo caso, o homem realizava uma patrulha de rotina quando passou diretamente por baixo da linha do teleférico. Aproximadamente 5 ou 7 segundos depois de ele deixar o local, o cabo se rompeu por completo e caiu violentamente, errando o segurança por uma distância mínima. Ataques semelhantes contra o sistema de cabos aconteceram tanto em 2019 quanto em 2020. A Real Polícia Montada do Canadá acredita firmemente que os dois acontecimentos constituíram atos deliberados de sabotagem e não simples falhas mecânicas ou acidentes. Os investigadores suspeitam que o responsável seja alguém com uma condição física fora do comum, profundo conhecimento do terreno montanhoso e acesso a ferramentas especializadas capazes de cortar cabos extremamente resistentes. Durante as investigações, as autoridades divulgaram uma imagem perturbadora de uma pessoa suspeita circulando pela região. A figura registrada parece ter um corpo extremamente musculoso e uma estrutura física quase desumana, detalhe que tornou o caso ainda mais assustador e misterioso. A recompensa inicial oferecida por informações que ajudassem na captura do suspeito era de $250 mil. Depois que a imagem se tornou pública, o valor subiu para impressionantes $500 mil. Apesar da enorme recompensa, das buscas e da ampla divulgação do caso, a identidade do homem continua desconhecida. Até hoje, ninguém recebeu responsabilização pelos ataques, e o mistério permanece sem solução. Número 2. Dizem que essa criatura estranha já havia sido vista diversas vezes na região, mas alguém finalmente conseguiu registrá-la, enquanto ela se escondia sobre o telhado de uma construção. Trabalhadores que estavam no local afirmaram que viram alguma coisa se arrastando por baixo das telhas. O ser parecia se mover de uma maneira incomum, como se estivesse tentando permanecer escondido enquanto observava tudo ao seu redor. Mas o que poderia ser aquilo? Moradores acreditam que durante certos períodos, uma entidade misteriosa e não humana conhecida como Juju costuma vagar pela região. A criatura Juju é descrita como uma figura aterrorizante que supostamente existiria na região de Sylhet, em Bangladesh. Testemunhas dizem que ela possui olhos brilhantes, unhas muito compridas e um corpo completamente coberto de pelos. Apesar da aparência animalesca, o ser caminharia sobre 2 pernas e teria mãos semelhantes às de uma pessoa. As histórias locais também afirmam que ele possui habilidades sobrenaturais e uma força muito superior à de um ser humano comum. Alguns rumores são ainda mais perturbadores. De acordo com essas versões, a criatura seria canibal e teria o hábito de permanecer escondida sobre telhados enquanto observa e escolhe sua próxima vítima. Seria esse o verdadeiro motivo de ela estar se movendo por baixo das telhas? Número 3. Nas enormes e tranquilas planícies da Louisiana, tudo parece estar completamente normal. O campo é silencioso, o horizonte é amplo e não existe nada aparentemente fora do lugar. Mas esse vídeo mostra alguma coisa muito mais sombria correndo pela paisagem. E não, a figura não parece ser apenas um animal selvagem comum. Gravada a uma longa distância, uma criatura semelhante a um skinwalker pode ser vista atravessando o campo em uma velocidade que parece impossível para um ser humano. Os skinwalkers são entidades assustadoras presentes em histórias tradicionais navajo, principalmente no sudoeste dos Estados Unidos. Segundo essas narrativas, eles seriam indivíduos malignos que praticam formas proibidas de magia e conseguem assumir a aparência de animais ou até mesmo de outras pessoas. Pouquíssimas informações são conhecidas sobre esse vídeo específico. O registro circulou pela internet com um título semelhante a criatura gigante captada por uma câmera.
Muitos espectadores acreditam que a figura seja um skinwalker por causa de sua velocidade incomum e da maneira aparentemente antinatural com que ela atravessa o terreno. O aspecto mais perturbador dessas histórias é a ligação dos skinwalkers com rituais sombrios, transformação e manipulação espiritual. Esses seres estão profundamente ligados às tradições Navajo. Por respeito cultural e também por causa dos tabus associados ao tema, o assunto raramente é discutido em detalhes com pessoas de fora da comunidade. Então, o que você acredita que acabou registrado nesse campo? Seria realmente um skinwalker correndo pela paisagem ou alguma coisa ainda mais estranha? Conte a sua opinião nos comentários. Número 4. Esse acontecimento perturbador teria sido registrado no México. Nas imagens, uma criatura estranha aparece inclinada sobre uma pessoa aparentemente gravemente ferida, ou talvez já próxima da morte. Imagine estar caminhando sozinho durante a noite e, de repente, encontrar uma cena como essa diante de você. O que você faria? A criatura parece estar se alimentando. É possível observar claramente o ser se movimentando sobre o corpo da pessoa enquanto permanece concentrado em alguma coisa que não conseguimos enxergar com precisão. Uma lenda muito conhecida no folclore mexicano fala dos Tlahuelpuches, seres que supostamente possuem poderes mágicos e a capacidade de se transformar em diferentes animais. De acordo com as histórias, essas criaturas viveriam secretamente entre famílias humanas e esconderiam sua verdadeira natureza durante o dia. Quando saem para caçar, muitas vezes assumiriam a forma de aves, como abutres, perus ou outros pássaros de grande porte. Sua presa preferida, segundo as lendas mais assustadoras, seria o sangue de bebês. Algumas pessoas acreditam que a criatura registrada no vídeo poderia ser um Tlahuelpuche e, caso isso se mostrasse verdadeiro, certamente seria melhor permanecer o mais distante possível. A maioria dos Tlahuelpuches seria formada por mulheres. As lendas afirmam ainda que elas seriam mais poderosas e perigosas do que suas versões masculinas. Segundo o folclore de Tlaxcala, essas entidades sairiam para procurar sangue entre a meia-noite e as 3 horas da madrugada, principalmente em noites frias, escuras e chuvosas. A criatura do vídeo poderia realmente estar ligada a essa antiga lenda? Número 5. Em 2007, um professor de biologia decidiu testar a luz instantânea de sua nova câmera enquanto visitava o Lago Travis, no Texas. Ele provavelmente esperava fotografar a paisagem, a vegetação ou algum animal comum da região. O que não esperava era registrar algo verdadeiramente extraordinário. O professor estava acompanhado de um estudante. Depois de observarem a cena, os dois ficaram tão assustados que decidiram abandonar imediatamente o local. Quando analisou a fotografia, o professor notou vários pontos brilhantes espalhados pela imagem. No começo, ele imaginou que pudesse ser apenas o reflexo dos olhos de algum animal escondido na escuridão. No entanto, diferentes versões da fotografia começaram a circular. Algumas estavam mais escuras, enquanto outras haviam recebido clareamento para revelar detalhes do fundo. Mesmo com as alterações de brilho e contraste, uma coisa continuava aparecendo em todas elas: uma figura humanoide assustadora posicionada à distância. As especulações começaram rapidamente. Algumas pessoas acreditavam que a criatura poderia ser semelhante ao Bigfoot. Outras sugeriam que aquilo era alguma coisa ainda mais estranha. Também existe a possibilidade de a figura ser um fantasma. Para alguns, essa teoria poderia fazer sentido por causa do histórico trágico do Lago Travis. Em um período de apenas 5 anos, 17 pessoas morreram afogadas em diferentes partes do lago. E existe um detalhe ainda mais perturbador. Ao longo das últimas décadas, pelo menos 9 pessoas desapareceram misteriosamente nas proximidades do Lago Travis. A figura captada pelo professor seria um animal desconhecido, uma criatura humanoide ou a aparição de alguém que morreu naquela região. Número 7.
Imagine que você está dirigindo por uma estrada cercada por campos e árvores quando percebe alguma coisa que parece ter saído diretamente de uma antiga história popular. Você pisaria no acelerador e sairia dali o mais rápido possível ou diminuiria a velocidade para observar a criatura mais de perto. Um motorista conseguiu registrar uma das cenas mais estranhas de sua vida. Perto da estrada, uma criatura pequena e incomum parecia procurar alguma coisa no chão. Ela se movimentava silenciosamente, aparentemente sem perceber que estava sendo observada. Assim que notou a aproximação do veículo, o ser se virou e correu de volta para dentro da floresta. Até mesmo a maneira como ele corria parecia antinatural. Seus movimentos eram rápidos, desajeitados e diferentes dos de qualquer animal facilmente reconhecível. A pessoa que fez a gravação acredita que a criatura poderia ser um extraterrestre. E você, o que acha? Seria realmente um visitante de outro planeta? Ou poderia ser uma criatura mítica que até então acreditávamos existir apenas em lendas, relatos antigos e histórias urbanas? Infelizmente, quase nenhuma informação adicional sobre a gravação recebeu divulgação. Não sabemos exatamente onde o vídeo teve sua filmagem realizada, quem registrou a cena ou se alguém retornou ao local para procurar rastros. Também não está claro se a criatura era perigosa, agressiva ou apenas um ser assustado tentando fugir da presença humana. Seja uma entidade maligna, um animal desconhecido ou uma criatura completamente inofensiva, uma pergunta continua sem resposta. O que ela estava fazendo sozinha naquela estrada? Número 8. Durante uma viagem de acampamento em Edenbridge, na Inglaterra, algo extremamente estranho aconteceu nas primeiras horas da manhã. Por volta das 3 horas da madrugada, um dos integrantes da família acordou depois de ouvir ruídos do lado de fora da barraca. Sem saber o que estava produzindo aqueles sons, ele decidiu sair para investigar. Antes de deixar completamente o abrigo, pegou uma câmera e tirou uma fotografia usando a luz instantânea. O que apareceu na imagem era assustador. Uma figura pálida e humanoide estava agachada do lado de fora. O ser parecia estar curvado, mas havia virado a cabeça para trás e olhava diretamente para a câmera com uma expressão perturbadora. O que poderia ser aquela criatura? A região é cercada por histórias, lendas e relatos sobre seres humanoides que supostamente circulam pelas florestas próximas. Uma conhecida história local fala de uma criatura com aproximadamente 2 metros e 40 centímetros de altura, olhos vermelhos brilhantes, braços extremamente compridos e a capacidade de produzir um som alto e assustador. Esse ser teria assombrado moradores da região de Tunbridge Wells durante várias gerações. Também existem relatos de desaparecimentos inexplicáveis ocorridos nas áreas de floresta. Algumas histórias falam de um grupo de entidades conhecidas como vigilantes da floresta. Elas seriam figuras muito altas, magras e silenciosas, com olhos brilhantes. Em vez de atacar imediatamente, permaneceriam imóveis entre as árvores, observando qualquer pessoa que entrasse no bosque. Segundo essas lendas, os vigilantes protegeriam os segredos da floresta e impediriam que visitantes descobrissem o que realmente existe em seu interior. Outro mito assustador fala dos perseguidores das sombras. Essas criaturas seriam humanoides fantasmagóricos capazes de se misturar aos troncos e às sombras das árvores. Elas atravessariam o bosque sem produzir qualquer ruído, seguindo viajantes sem serem percebidas. Você já estaria assustado depois de ouvir tudo isso? O que acredita que apareceu na fotografia daquela família? Conte a sua teoria nos comentários. Número 9. Em um momento, você está tranquilamente descansando em um parque infantil. No instante seguinte, uma criatura estranha sai da floresta e corre diretamente em sua direção. Mas por que ela faria isso? E o que seria aquele ser? A criatura poderia ter ignorado completamente a presença da pessoa. No entanto, em vez de seguir outro caminho, ela parece olhar diretamente para o indivíduo e avançar sem qualquer hesitação. Qualquer pessoa sentiria medo imediato ao perceber uma figura humanoide, pálida e de aparência anormal, correndo em sua direção na maior velocidade possível.
Não é apenas a perseguição que torna a cena tão perturbadora. O aspecto quase humano da criatura desperta uma sensação profunda de perigo. Ela se parece conosco o suficiente para ser reconhecida como humanoide, mas é diferente o bastante para provocar uma reação instintiva de medo. Uma teoria sugere que o nosso pavor de monstros humanoides surge exatamente dessa semelhança imperfeita. Eles possuem braços, pernas, cabeça e movimentos que lembram os de uma pessoa. Porém, alguma coisa parece errada. O formato do corpo, a cor da pele, a postura, a velocidade ou a maneira de olhar. Essa combinação entre familiaridade e estranheza faz o nosso cérebro interpretar imediatamente a presença como uma ameaça. Então, o que você teria feito naquele momento? Correria para salvar a própria vida ou tentaria confrontar a criatura? Deixe a sua resposta nos comentários. Número 10. Imagine a seguinte situação. Você está sozinho em um bar, observando uma paisagem tranquila, aproveitando o calor do sol e a calmaria da água. Não existe nenhum outro barco por perto. Tudo indica que você está completamente sozinho naquele lugar. Pelo menos era isso que essa pessoa acreditava. Depois de algum tempo, ela percebeu que algo ou alguém estava se movimentando em uma ilha próxima. Na margem oposta, uma figura gigantesca apareceu caminhando entre as árvores. O corpo, o tamanho e a forma de andar lembravam nada menos do que o lendário Bigfoot. O encontro aconteceu em Ontário, no Canadá, uma região conhecida por possuir diversos relatos de criaturas grandes e peludas. Avistamentos receberam registro em diferentes pontos da província, incluindo o nordeste de Ontário, áreas próximas à cidade de Cobalt, o Parque Provincial do Lago Superior e o distrito de Rainy River, localizado no noroeste. Alguns dos primeiros relatos conhecidos na região datam de 1906. Mesmo atualmente, campistas e visitantes desses parques afirmam ouvir uivos estranhos durante a noite. Outros dizem ter visto rapidamente uma criatura enorme, semelhante a um macaco, atravessando trilhas no meio da escuridão. Apesar da expansão industrial e do crescimento das cidades em algumas partes da província, Ontário ainda possui enormes áreas naturais praticamente intocadas. Existem florestas densas, lagos isolados e ilhas pouco visitadas onde uma criatura desconhecida poderia permanecer escondida por muito tempo. Uma ilha como a mostrada no vídeo seria um esconderijo perfeito. A figura seria realmente um Bigfoot, ou apenas um animal comum, visto de uma distância que tornou seu tamanho difícil de calcular. Número 11. De acordo com as informações que acompanham a gravação, esse vídeo perturbador teria sido filmado em dezembro de 2019, no Irã. O que aparece se movimentando nas imagens é extremamente estranho. Uma pequena criatura coberta de fuligem ou sujeira surge diante da câmera. Ela pisca, se movimenta e apresenta características que para muitos espectadores não parecem humanas. O ser seria pequeno demais para ser uma criança, pelo menos segundo as pessoas que acreditam na autenticidade do vídeo. Por isso, alguns defensores de explicações sobrenaturais sugeriram que a criatura poderia ser um duende. O duende é uma figura presente principalmente no folclore espanhol e latino-americano. Normalmente, ele é descrito como um pequeno ser travesso, imprevisível e, em determinadas histórias, até mesmo perigoso. Essas criaturas viveriam em florestas, áreas rurais, construções antigas e casas abandonadas. Entretanto, encontrar um ser parecido com um duende no Irã seria algo completamente inesperado, já que a figura está mais associada a tradições de outras partes do mundo. Os duendes são conhecidos por pregar peças, assustar moradores, provocar confusão e esconder pequenos objetos. Em algumas narrativas, eles seriam apenas brincalhões. Em outras, poderiam perseguir pessoas e causar acontecimentos muito mais graves. No vídeo, a figura parece encontrar uma cédula de dinheiro iraniano. Apesar disso, não é possível compreender exatamente o que ela pretendia fazer.
estaria examinando o objeto, tentando roubá-lo, ou a cédula teria sido colocada ali de propósito para atrair a criatura e facilitar a gravação? Qual é a sua teoria? Conte nos comentários. Número 12. Esse vídeo assustador, registrado no interior de uma floresta tropical, mostra uma criatura estranha parada a poucos metros da pessoa que segura a câmera. O ser parece ser metade humano e metade serpente. Criaturas com essas características não são tão raras na mitologia quanto poderíamos imaginar. Nas tradições hindu e budista, existem os nagas, serpentes divinas ou semidivinas, normalmente representadas com uma parte do corpo humana e outra semelhante à de uma cobra. Dependendo da história e da região, os nagas podem ser protetores, guardiões de tesouros, espíritos ligados à água ou seres extremamente perigosos. Seria natural imaginar que criaturas assim existissem somente em mitos antigos. No entanto, a pessoa responsável por essa gravação aparentemente acredita ter encontrado uma delas na vida real. O folclore europeu também apresenta o basilisco, uma criatura lendária frequentemente associada a serpentes. Em algumas descrições, o basilisco seria parcialmente cobra e parcialmente humano. Em outras, teria características de um galo com uma cauda de serpente. Sua presença seria mortal. Acreditava-se que o olhar, o hálito ou até mesmo o contato indireto com a criatura poderia matar uma pessoa. Por isso, o basilisco se tornou um símbolo de destruição, veneno e morte. A antiga mitologia egípcia também possuía uma enorme entidade serpentina chamada Apep, conhecida em outras versões como Apophis. Apep representava o caos, a escuridão e as forças que ameaçavam a ordem do mundo. Segundo os mitos, essa serpente gigantesca tentava atacar o deus solar Ra durante sua jornada noturna pelo submundo. Então, seria possível que a criatura filmada na floresta estivesse relacionada a algum desses mitos antigos? Uma entidade que acreditávamos existir somente em histórias poderia ainda estar vagando pela Terra? Ou o vídeo mostra alguma coisa completamente diferente? O que você acha? Número 13. Nesse pequeno e fascinante vídeo, uma criatura misteriosa é registrada por alguns segundos enquanto tenta se esconder entre as árvores. Pouquíssimas informações estão disponíveis sobre a origem da gravação. Mesmo assim, o conteúdo perturbador despertou enorme curiosidade na internet. Alguns espectadores acreditam que a criatura seja apenas um macaco visto de um ângulo estranho. Outros sugerem que a figura possa ser um fantasma, uma aparição ou algum tipo de espírito ligado à floresta. Existe ainda uma hipótese muito mais cósmica. Algumas pessoas acreditam que o ser poderia ser um extraterrestre escondido na mata. A ideia de alienígenas vivendo ou se escondendo em florestas não costuma ser discutida com tanta frequência quanto os avistamentos de objetos voadores. Mesmo assim, ela se conecta de maneira interessante com um conceito conhecido como teoria da floresta escura. Essa hipótese é frequentemente associada às discussões sobre o paradoxo de Fermi. A teoria sugere que civilizações inteligentes espalhadas pelo universo poderiam escolher permanecer em completo silêncio. Elas evitariam transmitir sinais, revelar sua localização ou entrar em contato com outras espécies porque temeriam ser descobertas e destruídas por civilizações mais poderosas e hostis. Nesse cenário, o universo funcionaria como uma floresta escura. Cada civilização seria um caçador silencioso, escondido entre as sombras. Todos estariam atentos a qualquer movimento, mas ninguém desejaria fazer barulho primeiro. Seguindo essa ideia, seria possível que o ser registrado no vídeo representasse um visitante perdido, escondido ou tentando evitar ser encontrado. Talvez alguma nave tenha caído nas proximidades, deixando a criatura presa em nosso planeta. Ou ela poderia estar apenas esperando o momento certo para sair de seu esconderijo. Número 14. Pode ser o final da tarde ou o momento imediatamente anterior ao amanhecer. Em meio a pouca luz, uma criatura do deserto parece sair lentamente das sombras.
Seria o Bigfoot, o Sasquatch, o Yeti, ou estaríamos diante de alguma coisa completamente diferente? Muitas pessoas acreditam que esse vídeo mostra um raro avistamento do chamado Homem Yucca, finalmente registrado por uma câmera. O Homem Yucca seria uma versão do Sasquatch adaptada ao ambiente desértico. Relatos sobre a criatura receberam registro no sul da Califórnia, em Nevada e no Arizona. Na região de Antelope Valley, histórias sobre esse ser circulam desde a década de 1970. As testemunhas descrevem uma criatura humanoide muito grande, forte e coberta por pelos. Sua aparência seria semelhante à do Bigfoot, mas ela viveria especificamente no deserto de Mojave e em áreas próximas ao Parque Nacional Joshua Tree. Um dos primeiros relatos famosos aconteceu em 1971, na base do Corpo de Fuzileiros Navais de 29 Palms. Um fuzileiro naval dos Estados Unidos estava de guarda durante a noite. Na manhã seguinte, ele apareceu inconsciente. Seu rifle estava partido ao meio. Depois de recuperar os sentidos, o militar recebeu perguntas sobre o que havia acontecido. Ele afirmou que a última coisa que se lembrava de ter visto era uma figura gigantesca, coberta de pelos, saindo da escuridão e se aproximando de sua posição. Logo depois, tudo ficou preto. Seria apenas mais uma lenda criada no deserto? Ou o Homem Yucca poderia ser uma criatura real e ainda desconhecida? O que você acredita que aparece nesse vídeo? Número 15. Você já assistiu a um daqueles filmes de terror com alienígenas em que os personagens se escondem dentro de casa? Eles apagam as luzes, permanecem em silêncio e tentam controlar a respiração enquanto uma criatura percorre os cômodos procurando por qualquer sinal de movimento. Parece uma situação completamente fictícia, mas algo semelhante pode ter acontecido nesse vídeo. Uma criatura parecida com um alienígena aparece do lado de fora da porta de uma residência, como se tivesse saído diretamente de um pesadelo. Felizmente, uma porta metálica bastante resistente separava a criatura da pessoa que estava dentro da casa. A gravação mostra alguém abrindo a porta com cuidado. Assim que a passagem é aberta, a pessoa fica cara a cara com um ser alto, magro e grotesco parado do outro lado. Por alguns instantes, os dois parecem se observar. De repente, a criatura avança violentamente. Ela tenta atacar a pessoa enquanto a porta é fechada às pressas. A movimentação é rápida e desesperadora. Por muito pouco, o ser não consegue atravessar a entrada antes que a barreira seja fechada. O que você faria em uma situação como essa? Permaneceria escondido dentro da casa, bloqueando todas as portas e janelas? Ou tentaria confrontar a criatura para descobrir o que ela realmente é? Independentemente da decisão, esse é o tipo de encontro que ninguém gostaria de experimentar. Número 16. A Nicarágua é conhecida por suas belas paisagens naturais, seus vulcões, lagos e cidades históricas. Mas esse encontro não teve absolutamente nada de bonito. Na região do calçadão de Manágua, um homem afirmou ter visto uma criatura humanoide e resolveu investigar. Em vez de permanecer distante, ele decidiu se aproximar. O homem atravessou uma cerca para tentar observar melhor o ser. Durante vários minutos, procurou pela criatura, que aparentemente havia desaparecido. Ele seguiu possíveis rastros até chegar a uma vala de drenagem próxima à água. A área estava cheia de lixo, entulho e objetos abandonados, oferecendo diversos lugares onde uma criatura pequena ou habilidosa poderia se esconder. Mesmo depois de procurar por algum tempo, o homem não conseguiu encontrá-la novamente. Então, o que ele realmente viu? Algumas pessoas acreditam que poderia ser uma versão centro-americana do Bigfoot. Outras associaram a figura ao lendário Sisimito, uma criatura presente no folclore de Belize e Honduras. O Sisimito é normalmente descrito como um ser que caminha ereto e possui aparência semelhante à de um gorila. Ao mesmo tempo, seu rosto apresentaria características humanas. O corpo seria coberto por uma espessa camada de pelos e a criatura seria maior do que um homem adulto comum. De acordo com certas versões da lenda,
O sisimito possui 4 dedos em cada mão e não tem polegares. Ele se alimentaria de frutas, plantas e carne. Apesar de sua força e aparência ameaçadora, teria um medo intenso de água e de cães. Talvez isso explique por que a criatura desapareceu tão rapidamente ao chegar perto da vala e da área alagada. Ou talvez o homem tenha encontrado alguma coisa completamente diferente. Número 17. Esses vídeos angustiantes mostram um grupo de amigos explorando uma floresta. A atmosfera lembra imediatamente as cenas de um filme de terror encontrado, como A Bruxa de Blair. O objetivo inicial do grupo era desmentir fotografias de fantasmas de baixa qualidade, relatos de aparições e imagens de supostos orbes registradas naquela região. Eles entraram na floresta acreditando que encontrariam explicações simples para todas as histórias. O que não esperavam era ficar frente a frente com o infame Homem-Porco. Essa criatura está ligada a lendas urbanas e histórias assustadoras transmitidas por moradores da região. Em Angola, no estado de Nova York, existe uma lenda local sobre um homem-porco que teria vivido em Holland Road. Segundo a história, ele era um cuidador de porcos e também trabalhava como açougueiro. O homem supostamente cortava cabeças de porcos e as colocava em estacas ao longo da entrada de sua propriedade. A visão das cabeças teria assustado qualquer pessoa que se aproximasse do local. Existe ainda outra história urbana envolvendo um personagem chamado Stanley Johnson, conhecido como Homem-Porco. Ele é descrito como um homem de 59 anos que teria sofrido um colapso psicológico depois da morte da esposa. Após perder o controle, Stanley teria começado a usar uma máscara feita com o rosto e a carne de um porco. De acordo com a lenda, ele passou a vagar pela região e perseguir qualquer pessoa que entrasse em seu território. Então, aquele grupo realmente encontrou Stanley Johnson escondido na floresta? Ou a criatura registrada poderia ser alguma coisa ainda mais sombria do que a própria lenda? Conte a sua opinião nos comentários. Número 18. Segundo a Organização de Pesquisadores de Campo do Bigfoot, os Estados Unidos possuem uma quantidade impressionante de relatos sobre essa criatura. O estado de Michigan aparece com frequência entre os locais onde supostos avistamentos acontecem. Agora, imagine que você está navegando tranquilamente em um caiaque pelo rio Cass, em Michigan. A água está calma, a vegetação cerca as margens e nada parece ameaçador. De repente, alguma coisa inexplicável chama sua atenção. No vídeo, uma figura humanoide gigantesca pode ser vista atravessando a água. Por causa da distância, é difícil observar os detalhes, mas o tamanho do corpo parece muito maior do que o de uma pessoa comum. Existe ainda um detalhe que tornou o registro ainda mais intrigante. A criatura parece estar carregando alguma coisa. Algumas pessoas acreditam que o objeto seja um cervo jovem, talvez capturado como alimento. Outras afirmam que poderia ser apenas um galho, um tronco ou algum objeto encontrado na floresta. Os defensores da existência do Bigfoot, porém, apresentam uma teoria diferente. Eles acreditam que a figura possa ser uma fêmea de Bigfoot carregando seu filhote para atravessar o rio em segurança. O vídeo dura apenas alguns segundos. Mesmo assim, isso bastou para provocar inúmeras discussões na internet. Algumas pessoas analisaram o tamanho da figura, outras estudaram seus movimentos, a profundidade da água e a forma do objeto carregado. Até hoje, não existe um consenso sobre o que realmente aparece nas imagens. Você pode ser completamente cético ou acreditar profundamente na existência da criatura. De qualquer maneira, uma coisa é certa: essa antiga lenda continua surgindo nos momentos e nos lugares mais inesperados. Seria apenas coincidência? Ou criaturas misteriosas ainda estariam escondidas nas enormes florestas de Michigan? Número 19. Essas imagens mostram um grupo de pessoas encontrando uma criatura estranha no meio da floresta. O registro provocou uma pergunta inquietante. Será que apenas animais conhecidos vivem em nossas matas? Alguns espectadores acreditam que o grupo poderia ter captado um duende. A criatura se movimenta de maneira semelhante a um macaco. No entanto,
Sua aparência não corresponde claramente à de nenhum primata conhecido. Os duendes são seres lendários encontrados no folclore espanhol, latino-americano e filipino. Normalmente são descritos como criaturas pequenas, humanoides e extremamente habilidosas em se esconder. Muitas histórias os apresentam como seres travessos que gostam de confundir pessoas, esconder objetos e produzir ruídos dentro de casas. Outras versões são muito mais assustadoras. Nelas, os duendes seriam capazes de perseguir viajantes, provocar acidentes e até mesmo sequestrar crianças. Por causa de seu pequeno tamanho e de sua facilidade para desaparecer entre árvores, pedras e vegetação, seria muito difícil capturar um deles. Então, aquele grupo teria encontrado um verdadeiro duende? Ou a criatura poderia ser uma espécie de elfo real, vivo e respirando, semelhante aos seres descritos em antigos contos de fadas? Talvez representasse apenas um animal não identificado por causa da baixa qualidade das imagens. Independentemente da resposta, alguma coisa extremamente incomum recebeu registro pela câmera. Você já encontrou alguma criatura assustadora ou presenciou algo que não conseguiu explicar? Conte a sua experiência nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei. Para assistir a outros vídeos que preparamos, clique em uma das opções que aparecem na tela ou visite o canal. Muito obrigado por assistir e nos encontramos no próximo vídeo.